Oi, pessoal, eu sou a Marcela. Oi, pessoal, eu sou o Pedro. Estamos aqui com o Glauco e com o Rafael da Barra Crédito, que são economistas. E hoje viemos trazer para vocês um tema muito importante no nosso dia a dia, que são os imprevistos financeiros. Como eles, os economistas perfeitos da Barra Crédito, viemos tirar umas dúvidas e algumas perguntas para vocês também se informarem. Então, pessoal, vou começar com a primeira pergunta. Minha pergunta seria, como podemos calcular e ajustar uma reserva de emergência em tempos de crise e instabilidade financeira? Assim, uma reserva de emergência, para você ajustar ela, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar gastos necessários, né? Você corta gastos necessários para você adequar o seu orçamento a esse problema que você eventualmente venha a ter. O segundo ponto é você fazer aplicações financeiras que tenham um rendimento maior do que a inflação em tempos de crise econômica, certo? Você tem que aplicar seu dinheiro com juros acima da inflação, os juros reais que a gente fala, que é você ter uma rentabilidade maior do que a inflação, porque a inflação ela deteriora o valor da sua reserva. Até para complementar, né? O principal ponto, assim, quando você tem um reporte mensal, você tem um controle daquilo que entra, né? Das suas receitas e daquilo que sai das suas despesas. Essa pergunta vai muito em conta de gastar menos do que ganha, né? Então, você consegue fazer aquele nicho de poder guardar um pouquinho, poder investir para ter uma doença na inflação, uma aplicaçãozinha aqui, outra ali, né? Esse é o principal modelo. Quais imprevistos financeiros mais prováveis, como perda de renda, emergências e oscilação no mercado, podem afetar o meu orçamento nos próximos meses? E qual seria o impacto de cada um? Perda de renda. Perda de renda seria uma demissão, no caso a pessoa está empregada, ela é demitida, e isso é uma coisa que não é planejada, é uma coisa que surge de qualquer forma, e esse é um impacto grande. Outro impacto também na perda de renda que nós temos é que às vezes a pessoa ela tem um rendimento extra, um empreendimento que tenha uma receita nesse empreendimento. De repente, com uma crise econômica, essa receita diminui ou você deixa de ter essa receita capaz de gerar excedente para você no dia a dia. Isso impacta no rendimento da pessoa. Quando nós falamos em emergência é quando você tem algum fato no seu orçamento que não estava planejado, que não é do seu controle. Alguma coisa que venha extra e que você não tinha controle de que aquilo poderia acontecer. Isso é uma emergência. No caso, para você se adequar melhor a isso, é sempre ter uma reserva, sempre você guardar, poupar mais do que você gasta para você estar prevenido para esse tipo de eventual ocasião. E assim, qual é o mais grave? Depende da magnitude de cada um. Por exemplo, você perde o emprego, você tem um impacto grande. Uma emergência, você tem uma emergência de saúde, uma emergência, às vezes você tem um veículo que você usa para se locomover, para trabalhar, e você quebra esse veículo. São coisas que não estão no nosso orçamento. E isso impacta, depende da magnitude, você tem um impacto maior no orçamento. A gente tem um bom exemplo de uma geladeira queimar. Hoje, o meu brasileiro não consegue ficar sem uma geladeira. Mas também a gente vê que tem aqueles impactos muito pormenores. Por exemplo, o mercado. Às vezes a pessoa ela tem um valor específico para gastar nisso no mercado. Com a inflação, com a crise econômica, oferta, barra demanda, né, pode sim acontecer algumas movimentações que a pessoa sinta também aquela questão. Então tem aquele que é indireto, né, que queimou a geladeira, você perdeu o emprego, o carro quebrou. Tem aqueles que são indiretos, então você tem que readequar o seu orçamento porque a movimentação financeira você não está conseguindo acompanhar. A sua receita não mudou, mas as suas despesas aumentam, principalmente aquelas essenciais, que a gente não consegue ficar sem. Aumento do consumo de energia, possivelmente um aumento de água, gastos com educação, né? Às vezes vem algum aumento da mensalidade da educação, se é uma escola privada, ou o próprio mercado por si só. Ok. Então, como o comportamento financeiro muda em períodos de crise e como nós, como pessoas, podemos evitar de tomar decisões imprecisas? Quando nós falamos em crise econômica, o principal fator da crise econômica que afeta a economia é a inflação. O que é a inflação? A inflação ela faz com que você perda seu poder aquisitivo. Que é quando você tem dinheiro para você comprar uma determinada coisa, você não consegue comprar mais aquela determinada coisa. Um exemplo, você consegue comprar um pão nessa situação. De repente veio uma inflação. Você não vai conseguir comprar o mesmo pão com o mesmo dinheiro. Você vai precisar de mais recursos para você comprar aquele pão. Isso é um exemplo no dia a dia nosso, da gente demonstrar para vocês. Em uma crise econômica, o ideal é você ter sempre
uma reserva para você poder suprir acima da inflação para você conseguir controlar esses fatores aí da crise econômica. Aí você sempre tem uma reserva, sempre poupar uma parte do que você ganha. Mesmo que um pouquinho, no longo prazo, isso tem um impacto grande nesses problemas que eventualmente vêm de uma crise econômica. Acho que até complementando, né? Às vezes as pessoas não conseguem visualizar como que uma crise econômica impacta elas dessa forma. Né? Nós temos o Banco Central do Brasil, nós temos o Copom, o Comitê de Política Monetária, e a inflação é um balizador de tudo. Então, a economia, tudo que o mercado vai girar. Dependendo da movimentação do Copom, afeta exatamente o que o falou. O Copomzinho fica mais caro, por quê? Tomar crédito fica mais caro para o industrializador, para o empresário. Naturalmente, esse preço tem que ser repassado para o consumidor final. Por isso que nós sentimos, independente do que acontece com o mercado, nós vamos sentir, como consumidores, como contribuintes finais. Tá? Eu tenho uma reserva de emergência suficiente para cobrir as minhas necessidades apenas até 6 meses. Se não, que recursos eu poderia acessar rapidamente, sem comprometer o meu patrimônio? O primeiro passo seria você cortar gastos desnecessários, gastos supérfluos, para você tentar equalizar o seu orçamento. O segundo passo, que eu entendo que seja o mais adequado, é você se socorrer através de um investimento de liquidez. Aquele investimento que você consegue ter um saque sem perder a rentabilidade todo o período. E o investimento de liquidez ele é mais acessível. O próximo passo seria você vender algum bem que você tem, um terreno, um veículo, por exemplo, para você tentar recompor essa perda de receita que você tem. E o último passo que a gente considera também muito importante é o crédito de consciência. Você ir atrás de um crédito adequado para você conseguir se manter por esse período de instabilidade. A gente sempre cita o crédito consciente como último passo, porque às vezes, naturalmente, as pessoas elas ultrapassam principalmente o primeiro passo. Às vezes você não olha as suas despesas, você não entende onde pode cortar, né? Para remanejar, pode, né? Às vezes uma assinatura de alguma coisa que você pode passar para daqui a alguns meses, para que você tenha um pouquinho de gargalo. Por quê? O crédito, se não é feito de forma consciente, né, como o André falou, a curto prazo ele resolve. Né? Ele vai resolver o seu problema de imediato. Mas se você não tem orçamento, uma planilha, onde você controla entradas e saídas de uma forma clara e nítida, porque às vezes as pessoas tentam se enganar um pouquinho com a planilha que criam. Isso aqui é essencial para mim, mas na verdade pode ser supérfluo. Então às vezes as pessoas não fazem esse controle, vão em busca de um crédito, se ele não é consciente, resolve o problema imediato, mas pode sim criar um problema no futuro. A gente até entende isso como um giro, né? Você está sempre precisando de mais dinheiro do que aquilo que entra mensalmente, e aos pouquinhos você vai comer um pouquinho e tem uma porcentagem da sua renda do futuro. Sim. Quais são os erros mais comuns que pessoas ou pequenas empresas cometem ao lidar com imprevistos financeiros? A gente vê um pouco disso até no mercado, né? Algumas empresas pequenas, de pessoas familiares, a pessoa não se atentar ao mercado. Ela vai no primeiro crédito, ela acaba tomando um crédito que a gente costuma dizer que é um crédito ruim. Porque existe sim, né, o crédito consciente, né, da pessoa, ela toma o dinheiro sabendo do que ela precisa fazer mensalmente, controle que ela precisa fazer, ela estudou, né, as oportunidades de mercado, e aí ela toma um crédito que para ela é viável, para ela tem condições de arcar com aquilo, ou também existe o outro lado. A primeira oportunidade, a primeira chance que ela tem, ela toma um crédito, ela não vê como no futuro isso pode afetar ela. Pequenas empresas, elas precisam de caixa, assim como nós, pessoas físicas. Mas elas precisam para pagar funcionário, fornecedor, impostos e tudo mais. Quando você compromete o caixa de uma empresa, ou você dá alguma forma de achar mais dinheiro, né, que alguma forma de crédito, ou alavancando a empresa, e geralmente as pessoas vão pelo caminho mais rápido, mais curto, mas também às vezes mais perigoso. É tomar um crédito sem analisar, sem ver se ele pode pagar. Ele resolve o problema dele desse mês, só que o mês que vem é aquela famosa parcelinha. Né? Então, e no outro mês, de novo. É uma questão de escalamento também. Esse mês cai, se esse mês você precisar de novo, no outro mês cai do mês passado e desse de novo. Então, não é uma parcela, são duas. Então, às vezes as pessoas não têm essa atenção e esse cuidado na hora que tem que buscar uma oportunidade para sair do problema atual. Na verdade, ela encaixa isso no fluxo de caixa de curto prazo dela. Só que quando ela coloca no longo prazo, acaba se deteriorando. Você não consegue manter um fluxo de caixa por muito tempo
nesse crédito que ela toma. E acaba, no caso, levando a empresa a situações bem difíceis no mercado. Ela sempre vai ter que tomar mais crédito para pagar isso que ela vem tomando já, entendeu? Isso é o que quebra a maioria das empresas no país hoje em dia, essa falta de estrutura. Quais decisões financeiras anteriores aumentam o meu risco em caso de imprevistos? E o que eu posso fazer agora para corrigir ou reduzir os meus riscos? Eu classificaria a principal decisão que afeta o seu futuro é não ter um controle. Parece um pouco difícil de acreditar, mas muitas pessoas não sabem quanto ganham e muito menos o quanto gastam. Então, assim, você não tem um controle, para mim, é o principal fator de risco do futuro, que é o passado. E o futuro também, ele vem com o passado, então não tem como. São duas coisas que andam juntas. Para mim, esse seria o principal fator. Que é o fluxo de caixa, né? Você ter lá seu orçamento e ter fluxo de caixa. A grande importância do orçamento é você ter a visão de curto e longo prazo para você ter medidas que antecipam imprevistos, em caso. Aí você saber se você consegue encaixar determinadas situações no seu orçamento de longo prazo. Esse aqui é o grande X para você diminuir esses imprevistos aí. Que tipo de atitude uma pessoa pode tomar para ficar antenada, né, no mundo da economia? Tá ligada. A leitura, você buscar a leitura, sempre você pesquisar em jornais econômicos, ler muito, porque a leitura sempre agrega, sempre tem muita informação do que está por vir, do que pode acontecer com o mercado. Mesmo que você for leigo no assunto, você lê diariamente e acompanhar os jornais, você sempre vai ficar antenado das coisas que estão por vir no mercado financeiro. Isso é muito importante, a leitura que aconselho a todas as pessoas que querem poupar, que têm negócios, que querem estar antenado, a leitura é fundamental para esse ponto. Sim, nada atenção. Então, pessoal, muito obrigada por vocês terem disponibilizado tempo pra gente. Também pra gente aprender um pouco mais, para o pessoal de casa também aprender mais sobre isso, que é muito importante, porque os imprevistos sempre estão no nosso dia a dia. Obrigado, Lau, Rafael e também o Pedrinho. Muito obrigado. Agradecemos o convite de vir aqui participar com vocês. Muito obrigado, gente.